Oi, gente, voltei. Voltei para a gente finalizar aqui as aulas mais rápidas que a gente está tendo esse ano. Nunca dei umas aulas tão curtas aqui para vocês do SaveMed, né? Mas vamos lá, ó. Até aqui a gente estava vendo as formulinhas aqui de transformações dos arcos para soma e subtração de arcos. O seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, mantém o sinal no meio daquele que vem de lá. E o cossa A, cossa B, troca o sinal sem A, sem B. E a famosa fórmula da tangente, a fórmula do banheirão. Tem gente no A, tem gente no B. Tem gente no A, tem gente no B. Fazendo o quê? Troca-troca de sinais. É claro, né, gente? Não vou pensar besteira. Nós já fizemos alguns exemplos aqui de aplicação prática da fórmula. Vamos ver aqui o exercício 3. Antes que eu me esqueça, ó, na figura abaixo não é tangente de B. O certo aqui é tangente de beta. Não tem ângulo B na figura, tem ângulo beta, pessoal. É isto aí. Diz o exercício, ó. Página 501. Na figura abaixo, a tangente de beta é igual a. Ora, como é que nós vamos calcular o valor dessa tangente de beta? Bom, a gente vê que beta é esse ângulo que está aqui. Tá aqui, ó, esse ângulo que está aqui. O ângulo beta está ao lado de um outro angulinho aqui que eu posso chamar, por exemplo, de alfa. Esse fininho aqui, ó, posso chamar de alfa. Nesse triângulo, o que é que eu consigo calcular? Bom, ele pediu a tangente do beta, mas eu não posso simplesmente fazer cateto oposto por cateto adjacente, porque isso daqui não é um triângulo retângulo. Então, não posso fazer isso, aplicar direto cateto oposto por cateto adjacente, porque isso daqui nem catetos são, porque esse triângulo aqui não é um triângulo retângulo. Entretanto, eu consigo calcular a tangente do alfa, porque o alfa está mesmo nesse triângulo retângulo aqui. O alfa está nesse triângulo retângulo aqui. Deixa eu esticar a caneta para ficar mais fácil. O alfa está neste triângulo retângulo aqui. Então, eu consigo calcular a tangente do alfa usando o famoso cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Tá. O que mais? Bom, eu também tenho outro triângulo aí. Eu tenho um triângulo grandão, que é esse triângulo aqui, ó. Não sei se você já tinha reparado nele, mas ele também é um triângulo retângulo. Só que nesse triângulo retângulo, em relação ao alfa e o beta, eu consigo calcular a tangente desse ângulo total aqui, ó, que seria o ângulo alfa mais beta. Vamos ver se a gente consegue tirar a partir daí o valor da tangente de beta, ó. Então, tudo isso aqui é o ângulo alfa mais beta. A gente sabe que a tangente de alfa mais beta no triângulo grandão é cateto oposto pelo cateto adjacente. Para quem não lembra, a famosa coca que a gente usava lá nas primeiras aulas. Tá, só que a tangente de alfa mais beta tem formulinha, é tangente de alfa mais tangente no A, tangente no B. Tangente no A e tangente no B, fazendo o quê? Troca-troca. Troca embaixo, mantém em cima. Essa conta toda tem que dar o cateto oposto à soma, que é 2,5. 2,5 dividido pelo adjacente da soma, que é 10. Agora, eita nós, hein? Mas veja só, ainda tem tangente de alfa aí. Mas 2,5 e 10, acho que dá para simplificar, hein? 2,5 e 10, se você dobrar, os dois vai ficar 5 por 20. Dividido por 5 dá o quê? 1 quarto. Acho que vai ser mais fácil se a gente fizer aqui, ó, 1 quarto. E agora a gente multiplica cruzado. 4 vezes tudo aquilo vai dar 4 vezes tangente de alfa mais tangente de beta. Isso vezes 1, que é ele mesmo. 1 menos tangente alfa, tangente beta. Bom, a tangente do beta a gente não sabe, né? Mas a tangente de alfa dá para saber. Olha só, nesse triangulinho aqui, como eu tinha mencionado antes, a tangente de alfa é o cateto oposto ao alfa, que é meio, dividido pelo cateto adjacente, que é 10. Multiplicando por 10 em cima e embaixo, você fica com 5 por 100. E simplificando 5 por 100 por 5,
vai dar 1 por 20. Então, a tangente de alfa a gente pode escrever como 1 dividido por 20, tanto aqui quanto aqui, ó. E a única conta que vai sobrar, o único valor que vai sobrar, realmente é a tangente de beta. A gente vai acabar descobrindo o que a gente precisa, ó. Vamos dar uma ampliada aqui para enxergar melhor. Mais tangente beta, tudo isso vezes 4, tem que dar igual a 1 menos 1, 20 vezes a tangente de beta. Tá bom, 4 vezes 1 por 20 dá 4 por 20. Eu vou deixar assim, você já vai entender o porquê. Mais 4 vezes a tangente dá 4 tangentes de beta. É igual a 1 menos a tangente de beta dividido por 20. É só fazer a continha ali. Tá, e agora? Bom, e agora que acho que nós vamos ter que fazer um MMC, né? Acho que é mais... Tem outros caminhos aqui, viu, gente? Tem outros caminhos, mas acho mais fácil fazer MMC para todo mundo, ó. Vamos mandar o 20 embaixo de todo mundo? 20 para cá, 20 para lá. 20 dividido por 20 dá 1 vezes 4 é 4. 20 dividido por 1 dá 20 vezes 4, 80 tangentes de beta. 20 por 1 dá 20 vezes 1 dá 20. Menos 20 por 20 dá 1 vezes tangente a própria tangente de beta. 20 dividindo dos dois lados, simplifica. Então, a gente vai ficar com 80 tangentes de betas de cá. Pula para cá mais uma tangente de beta. Vai dar 20, pula para lá, menos 4. Então, a gente fica com 81 tangentes de beta iguais a 20, tira 4, 16. Conclusão, a tangente de beta é 16 por 81. Se a gente teve sorte, fez tudo certo, deve estar lá em uma alternativa. E tá mesmo, tá lá na alternativa da letra A, 16 por 81. Tá vendo? Nada muito impossível, você só tem que saber a fórmula, decorar e aprender a enxergar as figuras. Né? Não é tanto aí comigo, hein? Tem bastante coisa aqui que é interpretação de figura que você viu lá com o Leão. Vamos para a próxima? Agora começam os exercícios chavosos. Eu não sei se você percebeu, mas eu troquei a ordem aí, né? Primeiro eu resolvi o exercício número 3 e agora que eu estou indo resolver o exercício número 2. Veja só o número 2. Ele fala assim: o valor da expressão a seguir é... Eita, nós, quanto é que vale isso aí? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer separadamente? Vamos pegar a conta que está ali em cima, que eu já deixei digitada aqui para ser mais prático. Ó. Seno de 80 vezes cosseno de 40 mais seno de 40 vezes cosseno de 80 é igual. Seno 80... Olha só, gente, se você olhar para o 80 como se fosse A e o 40 como se fosse B, olha o que você vai enxergar aqui. Se você trocar 80 por A e 40 por B, você vai enxergar a famosa seno A cosseno B, cosseno A. Ora, seno A cosseno B, cosseno A, nada mais é do que a minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, que é o seno do A mais o seno do B. Então, vai dar o seno de 80 mais 40. Então, aquela conta ali em cima, na verdade, é apenas o seno de 120. Então, esse carinha aqui em cima é o seno de 120. Que você, a essa altura do campeonato, já deve saber que é equivalente ao seno de 60. Um velho conhecido nosso, raiz de 3 sobre 2. Esse é velho, hein? Velho conhecido nosso. Lembra? O seno do 120. 120 está no segundo quadrante. Faltam 60 graus para fechar meia volta. Então, ele é da família dos 60. O seno dele é o mesmo dos 60. Como o seno você olha em pé bateu para cima, é positivo. Então, é raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos ver a conta de baixo? A conta de baixo é cosseno de 72 mais cosseno de 27 mais
Seno de 72 vezes seno de 27. Olha a estrutura do bagulho. Cococcc. Opa! É o cosseno de A, cosseno de B, seno de A, seno de B. É o famoso cococcc. O cococcc é a formulinha do cosseno da soma ou da subtração. Então, isso daqui, na verdade, é o cosseno do A envolvido com o B. Agora, você só vai ter que decidir. É A mais B ou é A menos B? Lembra que o Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canto Sabiá, a fórmula de cima, mantém o sinal. Mas o cococcc, cosso A, cosso B, troca o sinal sem a CB. Então, esse aqui vai ter que se trocar aqui no meio. Quem é mais vai virar menos. É o cosseno de 72 menos o cosseno de 27. Agora, 72 menos 27, suspense e tensão, 45 graus. Esse aqui é bem mais conhecido por nós do que o seno de 120. O cosseno de 45 é o que estava camuflado ali naquela expressão gigantesca, raiz de 2 dividido por 2. Agora, dividiu por 2 em cima e embaixo, simplifica. Ficou raiz de 3 dividido por raiz de 2. Você não pode deixar a raiz embaixo, porque não tem ela nas alternativas. Então, você multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, e você vai obter raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4, 2. Por isso, a alternativa correta aqui é a letra A. Pergunta: professor, para que você trouxe um exercício desse para a gente resolver? Era para você perceber que essas fórmulas têm que estar na ponta da língua, de trás para frente, de frente para trás, de trás para frente também. Então, se você vê lá o cosseno disso mais aquilo, você transforma em cossa A, cossa B, troca o sinal sem a CB. E de trás para frente, se você vê a fórmula de chavadona gigantesca, você tem que enxergar a estrutura correspondente e desmontar a fórmula muitas vezes. Que é o que nós fizemos aqui, você enxergar o esquema aqui para conseguir resolver. Agora, tem uma aplicação muito louca disso, de você olhar a fórmula desenvolvida e voltar em quem ela era antes. Na próxima semana, quando a gente vê arco duplo, a gente também vai precisar dessa habilidade de enxergar a fórmula pronta e voltar no que ela era antes. Uma habilidade muito curiosa que já apareceu na FUVEST, já apareceu no ITA e Companhia Limitada, é a aplicação disso para resolver equações trigonométricas. Olha o chavoso desse exercício aqui, ó. Exercício número 4. Você vai entender então por que eu preferi fazer nessa ordem, olha só. A equação raiz de 3 senos menos cossenos é igual a 1, para resolver essa equação, de 0 a 2π. Muito bem. Um primeiro modo, se você não enxergar esse daqui é exercício avançado, hein, gente? Só quem já tem experiência que consegue fazer tranquilamente, ó. O primeiro modo seria fazer o seguinte. Primeiro, nós temos ali uma equação envolvendo seno e cosseno. Uma alternativa é você lembrar da relação fundamental. Só que para a relação fundamental aparecer, eles têm que aparecer ao quadrado. Para que eles apareçam ao quadrado, você precisa de quadrar toda essa expressão. Mas para não misturar seno e cosseno, você pode começar passando o cosseno para o outro lado. Olha, eu copiando coisa errada. Passou o cosseno para o outro lado, fica 1 mais cosseno. Agora, você pode elevar tudo ao quadrado. Quadrando o lado esquerdo, você vai ficar com 3 senos ao quadrado de x, igual a, quadrando o lado direito, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá. Para que a equação fique toda em apenas uma função trigonométrica, a gente pode optar aqui por substituir o seno ao quadrado por, na relação fundamental, você lembra que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, esse seno ao quadrado eu posso trocar por 1 menos cosseno ao quadrado. Olha o rolo. Vai ficar 3 que multiplica o seno ao quadrado, que é
1 menos o cosseno ao quadrado do x. É igual a 1 mais 2 cosseno de x mais cosseno ao quadrado. Ó, se você estiver assistindo e está achando complicado, dá uma acelerada, porque eu vou resolver de um outro módulo usando as formulinhas bem mais rápido. Nossa, nem eu sabia que esse método ia demorar tanto. 3 vezes 1 dá 3, menos 3 cossenos ao quadrado, é igual a 1 mais 2 cossenos, mais cosseno ao quadrado. Pula todo mundo para cá, 3 pula para cá com 1 vai dar 4. Vai dar 4. Estou pulando umas etapas aqui, hein, gente? 2 cossenos de x. Esse 3 pula para cá. Vai ficar 3 cossenos ao quadrado com mais 1. 4 cossenos ao quadrado. Mais 2. Tadadã, tudo isso igual a 0. Ah, aqui não era 4, porque o 3 pular para cá fica negativo, então fica menos 2. Aí você pode dividir tudo por 2, vai dar 2 cossenos ao quadrado de x, mais 1 cosseno de x, menos 1 é igual a 0. E aí você vai ter que fazer, acho que um Bhaskara aqui, né? É, você vai ter que fazer um Bhaskara aqui. Se você não enxergou o Bhaskara aqui, você ainda pode usar uma técnica de mudança de variável. Nossa, meu Deus. Se você, por exemplo, escrever tudo no cosseno de x como se fosse, sei lá, c, você vai ficar com 2c ao quadrado mais c menos 1 é igual a 0. Aí você vai fazer o Bhaskara, e a hora que você fizer o Bhaskara, você vai descobrir que o c pode ser menos 1, ou que o c pode ser igual a meio. Agora, esse c era c de cosseno. Melhor até anotar assim, ó, aqui por baixo, porque ainda não acabou. Passa isso para cá, lá, ó, maravilha, né? Então, ou C vai dar 1, ou C vai dar menos meio. Olha o trabalhão que eu tô tendo. O C é de cosseno, então a gente teria aqui cosseno de x igual a menos 1, ou o cosseno de x vai ser igual a meio. O cosseno no intervalo que ele pediu, né? No intervalo que ele pediu, de 0 até 2π, quem tem cosseno igual a menos 1, opa, quem tem cosseno igual a menos 1 é o 180, é o π. E quem tem cosseno igual a meio é o 60 graus, que é o π sobre 3, e também o 300 graus, que é 5π sobre 3. Então, a gente fica com essas 3 respostas no intervalo que ele pediu. Entretanto, quando x é 5π sobre 3 é 300 graus, pode substituir lá na primeira. Você vai ver que esse resultado não serve, porque como o seno dele é negativo, ele não vai acabar chegando na resposta. Não serve. Isso acontece porque a gente levou todo mundo ao quadrado e pode causar algum problema ali. Então, as soluções são 180 e 60 graus, que é π sobre 3. Agora, olha o trampo trabalheira que deu nesse primeiro modo. Vamos resolver de um jeito mais rápido? Atenção para o truque e minha bateria da caneta digital está fraca. Ok, obrigado por avisar, querido computador. Olha, um segundo modo usando o que eu chamo de método ninja. Esse é ninja, hein? Método ninja, olha só. Nós vamos resolver a equação raiz de 3 seno x menos cosseno de x é igual a 1. O método ninja para simplificar a resolução dessa equação é você pegar o seguinte. Pega os coeficientes da equação, raiz de 3 e 1, e joga aqui num triângulo retângulo. Um deles você joga aqui, por exemplo, a raiz de 3 deitado e 1 aqui em pé. Faz um Pitágoras para descobrir essa hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado igual a esse ao quadrado, mais o outro ao quadrado, corta, corta, 3 mais 1 é 4, quadrado da hipotenusa é 4, então a hipotenusa vale 2. Eita, aqui essa hipotenusa vale 2. Muito bem, essa hipotenusa 2 você vai usar para dividir toda a equação. Então, você vai pegar essa hipotenusa e vai dividir todo mundo por 2. Olha só. Dividindo esse carinha aqui por 2, você vai ficar com raiz de 3 dividido por 2 vezes o seno de x,
menos 1 dividido por raiz de 1 dividido por 2, também acompanhado do cosseno de x, igual a 1 que também é dividido por 2. Tá. Agora olha só fazendo uma troca aqui misteriosa, joga esse seno para frente, que acho que você vai conseguir perceber, ó. Seno x vezes raiz de 3 sobre 2 menos meio vezes cosseno de x é igual a meio. Olha só, esse aqui, raiz de 3 sobre 2, atenção para a estrutura, seno x não sei o que menos meio cosseno x. Esse cara aqui é um cosseno conhecido, é o cosseno de 30. E esse aqui é o seno do próprio 30. Que não à toa é o ângulo que aparecia aqui nesse cantinho, ó, 30 graus. Então, você pode reescrever a mesma coisa como seno x cosseno 30 menos seno 30 cosseno x, igual a meio. Mas peraí, olha a estrutura que apareceu. Seno 1 cosseno outro, cosseno 1. É o famoso Minha Terra Tem Palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vai no meio é o mesmo que você mete lá. Essa conta toda, na verdade, é o seno do primeiro menos o segundo. É o seno de A menos B. Agora, quem é que tem seno igual a meio? Se esse seno é meio, é porque esse ângulo aqui, x menos 30, pode ser quem é que tem seno igual a meio? O próprio 30. Ou outro carinha da família dele, que é o 150. Lembra, esse seno meio deve te lembrar alguém. Quem tem seno igual a meio é o 30, e outro cara da família dele que tem o mesmo seno é o 150. Então, para esse seno dar 150, o ângulo lá dentro tem que ser igual a 30 ou tem que ser igual a 150. Então, o ângulo tem que ser 60 ou o ângulo vai ser 180. Passando para graus, de graus para radiano, uma das raízes é o π sobre 3, que é os 60 graus, ou a outra raiz, que é o π, que é 180. Veja como é que usando esse truque a resolução fica bem mais rápida e bem menos trabalhosa. Pode parecer que não, porque estão mais espaçados aqui, né, as linhas de resolução, mas é bem mais simples, bem menos trabalhosa que a outra maneira. Então, qual que é o truque? Numa equação que misture seno e cosseno, você pode jogar os coeficientes como o cateto de um triângulo, acha a hipotenusa, divide a equação toda pela hipotenusa. Sempre vai acabar aparecendo o seno e o cosseno de alguém, de algum ângulo, seja ele conhecido ou não. Você vai ver exercícios assim lá nos avançados. Então, é bom frisar isso, viu, gente? Ó, isso daqui é exercício avançado. Você só vai conseguir fazer bem essa parte se você conseguir fazer muito bem todos os outros. Isso daqui você vai ver lá no final dos avançados. Vamos então ficar por aqui. Bons estudos para você. Lembre-se, o negócio aqui é decorar a fórmula e usar a fórmula nos exercícios. Não tem muita saída aqui não, viu? Os casos mais complicados são como esses em que você tem que desmontar alguma coisa que já foi feita. Bons estudos para você. Até a próxima. Tchau!